Bom, meus amigos, como eu havia prometido, trazer algumas pessoas para falar a respeito de religião, e achei muito interessante e muito importante começar com alguém que realmente conheça e realmente seja uma pessoa, uma personalidade dentro da religião do Rio Grande do Sul. E eu fiz um convite, já havia colocado um vídeo há uns 3 anos atrás a respeito dessa pessoa que eu faria um vídeo com ele. Mas é muito trabalho, ele também é uma pessoa muito ocupada, estava muito difícil de conseguir. Mas fiz até promessa para o meu pai e consegui trazer hoje aqui para conversar com vocês o pai Fabiano de Xangô, da cidade de Capão da Canoa. Boa tarde, pai Fabiano, seja bem-vindo ao nosso templo, o Templo Anjo Negro. Espero de hoje trazer uma conversa com o senhor aqui, esclarecer muitos pontos e muitas dúvidas a respeito do povo cigano, que eu sei que o senhor é um grande conhecedor dessa área. Boa tarde, pai Fabiano. Boa tarde, Bruxo Adriano, boa tarde. Para mim é uma honra poder divulgar e falar desse grande povo cigano que me acompanha por muitos anos. Para mim é uma honra falar desse grande povo. Cigano homem, né? Porque a pomba gira cigana já vem há mais tempo, né? Pomba gira cigana. Mas quando eu iniciei só tinha o cigano Pablo, que era do... Como é que é o nome daquele cara? Que também era filho do mesmo pai de santo do G da Inhansã. Te lembra do G da Inhansã? Claro. Que do G da Inhansã, que era o único cigano que já não, nem sei que fim deu, ele era garçom do Remis, cara. Agora eu me esqueci o nome dele, tu não te lembra o nome dele? Ele trabalhou comigo no Expresso Oriente. Isso, um cara, eu me esqueci o nome dele, que trabalhava com o cigano Pablo. Mas o senhor vem de uma tradição já muito antiga. Bem antiga, na verdade, eu nasci no berço, no berço umbandista, né? Onde eu iniciei ali com 10 para 11 anos, ajudando a minha avó, que era aquelas pessoas antigas, que tinham o dom, na verdade todos temos, né? Por natureza, que também começou cedo. A minha avó começou aos 12 anos a se manifestar os bons espíritos nela, que ela trabalhava com o pai Oxóssi da Umbanda, a preta velha Maria Conga de Angola, e o caboclo Tupinambá, que ela foi muito conhecida no litoral. Foi bastante conhecida, afinada, né? A Josefa Monteiro, a Zefa da Oxum, a tia Zefa mais conhecida, né? Que foi onde ali tudo começou a minha trajetória espiritual. E depois, quando é que o senhor inicia realmente no trabalho de Umbanda? Eu iniciei, na verdade, como eu estava comentando, acompanhando a minha avó aos 11 para 12 anos de idade, onde eu ajudava os caboclos dela, né? Ali eu me iniciei. Porém, naquela época, a minha avó era filha do finado também Aristides do Oxalá. Eu ia como cambono dela na casa do finado, ajudava nos trabalhos rituais. Fiquei lá ajudando, camboneando até os 14 anos, quando começou a se manifestar os 7 pedreiras da Umbanda, meu Xangô de Umbanda, e também um Exu cigano chamado Ramires. É interessante que o senhor frisa a respeito do Exu cigano, e eu acho que é isso que nós devemos conversar, porque as pessoas confundem um pouco o Exu cigano com a linha de cigano, e eu sei que o senhor conhece bem essa área, porque o senhor tem esses dois lados, que é difícil de encontrar. As casas que trabalham com cigano de Oriente às vezes não conseguem separar uma coisa da outra e terminam colocando no mesmo ritual as duas entidades. Verdade. Na verdade, assim, eu comecei, como eu estava explicando para o Bruxo, com o cigano Ramires, né? Aí tive uma trajetória com o Exu. Ele é um Exu cigano, tanto que ele usa, sobre o seu lenço, ele usa o chapéu, né? A diferença é que na linha oriental, onde o Ogum do Oriente abriu esse espaço para os ciganos
de energia de espíritos mais claros que adentrasse, pois era uma linha que estava pedindo licença. E a diferença do Exu, né, que foi aquele cigano que foi excluído da tribo por erro dentro da tribo cigana, onde se esclareceu, onde infelizmente alguns suicidaram, alguns se suicidaram. Então o Exu cigano são ciganos homicidas e suicidas, diferente do povo do Oriente, que morreu dentro da sua tribo, ou que morreu por velhice, ou que morreu pela natureza. Problema kármico, então, de karma. Problema kármico, justo. Isso falando deles na parte viva, né? Sim. Vindo para a parte espiritual hoje, desculpa, vindo para a parte espiritual hoje, essa linha oriental, essa linha oriente, que é o Ogum do Oriente, que comanda e que libera e que abre as portas para que esse povo possa vir trabalhar divinamente, na linha das almas benditas, se difere porque são uma linha que eles não trabalham na essência do Axorô ou da Menga, como queiram os religiosos falar. Não trabalham na essência do sangue, e sim das ervas, frutas e dos 4 elementos da natureza. Seria uma linha, eu não sei se eu estaria errado, pai me corrija, mas seria muito próximo à linha de caboclo, mais ou menos comparando. Mais ou menos comparando. Na verdade, assim, cada um tem a sua linha, a gente não está aqui querendo ensinar ninguém, né? Só estamos passando o conhecimento que a gente conhece pelo cigano Pablo, que é o cigano que eu trabalho na linha de Oriente. É uma linha que vem na Umbanda, né? É uma linha que trabalha sozinha, né? Ele vem na vibração do caboclo, né? Ele vem na vibração do caboclo, tanto que quem abre as portas, o povo de Oriente, é o Ogum do Oriente, né? Todo mundo fala do Tiriri. O Tiriri abre as portas para o Exu cigano. E na linha Oriente, o Ogum do Oriente que abriu, junto com o Megê, a passagem para que essa linha oriental pudesse vir trabalhar nesse plano. Mas o senhor inicia com o Exu cigano? Eu iniciei a minha trajetória, onde aí depois, como eu vinha falando, passei pela casa do finado G da Inhansã, filho aprontado, iniciado e aprontado pelo Ide, Paige, finado, todos já falecido, Ide da Oxum, de Cabinda, nação de Cabinda, onde ele tinha a cabala de Quirobo, né? Onde eu conheci o cigano Ramires, né? Até aí eu trabalhava só com 7 pedreiras, e a minha avó, ela era daquelas pessoas antigas, ela só servia o Exu no cruzeiro, né? E trabalhava sempre com a virada, né? O Exu só vinha para limpar e descarregar. Então, nessa época, eu via conhecer o finado G. Na casa dele se manifestou esse maravilhoso espírito que vem me abençoando até hoje, né? Tenho certeza que muitos que vão olhar o nosso vídeo conhecem o trabalho do cigano, Exu cigano Ramires, né? E ali eu iniciei no finado G. A cigana Soledad trouxe para o mundo, para a terra, para esse plano material, o Exu cigano Ramires. E esse elemental é muito comentado. Inclusive na cidade de Capão-da-Canoa chegou uma época que o senhor ficou conhecido pelo nome de pai Fabiano do Ramires. Do Ramires, justo. Tamanha foi as coisas que ele lhe proporcionou. A gente sabe muito. E hoje, inclusive, o senhor estava comentando a dificuldade de ficar conhecido como o pai Fabiano de Xangô, porque foi durante muito tempo esse Exu foi muito falado na cidade. É verdade. Tive uma dificuldade, ainda tenho né? Sim. Mas eu fico tranquilo, né? Porque é uma entidade, mesmo sendo Exu, né? É uma entidade que muito me abre portas, que me ajuda muito na trajetória, né? Me ajudou muito quando descobri numa gira
na minha atual mãe de santo, Mãe Vânia de Chapanã, na cidade de Cachoeirinha, onde eu conheci o outro lado da moeda. Claro. Né? Eu fiquei um pouco balançado, pois eu tinha o conceito cigano é tudo cigano. Sim. Né? Cigano é tudo cigano. Lá eu descobri que não, né? Que tem essa linha cigano do Oriente, essa linha pura, onde o ritual do trabalho é uma energia totalmente diferente, muito gostosa de trabalhar, né? Muito assim, não tenho palavras para agradecer essa linha, o que vem fazendo, as maravilhas que vem fazendo dentro da minha casa. Na Mãe Vânia foi descoberto essa outra linha, onde o Ramires também me aconselhando muito, que existia sim, e que esses dois ciganos, Ramires e o cigano Pablo, se conheceram em outro plano, né, numa vida, numa trajetória, porém eles explicando as diferenças que eu venho a te explicar. Ramires, um homicida, e o Pablo morreu com 117 anos, mais ou menos. Bom, então vamos dar uma olhada aí agora na sua casa, a montagem da barraca, o pessoal está preparando lá, e depois nós voltamos e continuamos esse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para toda a comunidade religiosa de todo o Brasil. Espero que todos gostem, né? A gente não está aqui para ensinar ninguém, estamos aqui para melhorar o conhecimento dessas duas linhas, né? O Exu cigano e o cigano do Oriente. Espero que todo mundo, né, goste desse nosso vídeo. Mas eu gostaria de saber um pouco a respeito de, não só do assentamento, o senhor falou agora a respeito do, estávamos falando em off, que o pessoal não sabe, estava me comentando que aos 11 anos já houve, não uma incorporação, mas o senhor já sentia uma atração por essa coisa do cigano, mesmo que não entendesse isso, que depois as coisas vieram a clarear. Aos 11 anos, a primeira energia, né? Senti a primeira energia em casa, Claro. pois fui criado pela minha avó, então nós tínhamos congá em casa, né? E ali se manifestava uma entidade onde a minha avó não era uma incorporação, Sim, né? claro. Era, vamos dizer, como podemos falar, né? A entidade encostava e eu colocava na época, até engraçado, eu colocava uma fralda. Né? Eu tinha um sobrinho. Na cabeça como se fosse o... Como se fosse o lenço, né? Tanto que hoje, né, por eu saber como se amarra o lenço, claro. a mesma amarra do lenço era a forma que eu amarrava a fralda. Minha avó não tinha conhecimento na época, Claro. do meu Exu cigano, né? Ali eu tive o primeiro contato com da energia do cigano, do Exu cigano Ramires. Sem problema, pai. E essa linha do Oriente que o senhor vem desenvolvendo? Faz quanto tempo que o senhor está mexendo já com essa área da linha de Oriente? A linha do Oriente, o cigano Pablo se manifestou, vai fazer 5 anos.
5 anos. 5 anos. É uma linha mais nova, né? Pois é uma linha mais nova. Quando eu conheci, né, na verdade, o cigano Pablo, ele se manifestou antes de eu ter o conhecimento magístico, falando. Né? Ele não conhecia ainda a ritualística, os ciganos A ritualística, verdade, não conhecia. Quando se manifestou o cigano Pablo, ao término de uma gira de caboclo, na sua casa, na minha casa, eu como médium antigo fiquei um pouco espantado. Né? Mas a minha esposa, né? Ele conversou com a minha esposa na época e falou que eu procurasse conhecimento a esse respeito. Claro. Pois ele viria trazer para minha casa esta gira e esta linha. E quantas pessoas hoje, eu sei que o senhor tem mais de 50 filhos na casa, mas quantas pessoas hoje estão desenvolvendo o trabalho dentro da sua casa com incorporação nessa linha? Nessa linha nós veremos na sessão que vem a seguir uma média de 25 médios. Né? Claro que esperamos que todos os filhos venham hoje, mas é uma média de 25 a 30 médios atuantes, pois a gente vem desenvolvendo essa linha e os médios da casa foram se adaptando. Tivemos dificuldade, não vou te falar no início, né, mas eu tive que explicar bem para os médios, fizemos reuniões, eu passei o fundamento para os médios, né, fiz doutrinas, muitas doutrinas antes de abrir a sessão ao público. Né. Sessão ao público eu venho tocando há 1 ano e meio, quase 2 anos. Pois primeiro, até porque o pessoal em Capão da Canoa é muito mais acostumado com o Exu cigano. Até mesmo houve um impacto dentro da cidade. Amigos que já conheciam o Ramires chegaram até a minha casa e quando chegaram se depararam com o Pablo. Né? São duas energias totalmente diferentes, duas entidades totalmente diferentes. Eles gostam o meu Exu cigano trabalha na linha do escuro, né? E eles já gostam de claridade, velas, incensos. E tem, como se diz, assentamento, pai? Na verdade, o cigano é um espírito livre, né? Na linha do Exu cigano, sim, a gente, na verdade, se afirma o Exu cigano, né? Não se assenta cigano, porque cigano é um espírito livre. Já na linha do Oriente Puro, eles não são assentados, eles são como os caboclos, eles são cruzados, né? Como os caboclos, são cruzados com ervas, com vinho, eles bebem vinho, né? Eles bebem álcool também, assim como o caboclo, né? Fumam, mas o cruzamento é com as ervas, tá? Na essência das ervas, na essência do vinho, do fogo, do ar e da terra. Perfeito, pai. E o senhor quando depois dessa passagem pela casa do Pai G, vai para a casa de quem? Entrou, seguiu o seu ritual? Isso, né? Eu iniciei no Pai G, né? No finado G. Foi onde eu descobri o meu Exu cigano Ramires, né? Onde a cigana Soledad trouxe, né, para a terra o cigano Ramires. Aí eu dou a caminhada. Na época o G se mudou de Capão da Canoa, enfim, fiquei por alguns anos com ele. Aí passei para a mão do meu padrinho, né, Lindomar de Iemanjá, filho do G. E logo em seguida fiquei um tempo sem mão na nação e vim a conhecer a mãe Vânia de Chapadão, na qual eu estou há 3, indo para 4 anos na mão dela. E a mãe Vânia desenvolve o trabalho de cigano ali de Oriente. Peguei todo o fundamento ritualístico com a minha mãe de santo, mãe Vânia. Se ela estiver vendo o vídeo, com certeza vai ver. Um grande abraço. Muito obrigado por esse grande axé. A mãe Vânia me passou, né, a ritualística
do cigano do Oriente, onde ela cultua, aí se eu falar que vou mentir, mas há muitos anos. Pai, muito obrigado pela sua presença, eu não tenho palavras para agradecer. Eu gostaria de voltar com o senhor aqui uma outra oportunidade. Vamos escolher um assunto, eu tenho algumas curiosidades a respeito do povo cigano, eu gostaria que o senhor pudesse preparar um trabalho a respeito da origem do povo cigano, a chegada do povo cigano ao Brasil, neste plano, quando eles vêm da Europa para cá, a migração, e aqui como se começou o culto na Umbanda, dentro da Umbanda, e até na própria Quimbanda, onde existe o Exu cigano, que o senhor pudesse nos trazer um pouco dessa história. Mas isso eu sei que o senhor é uma pessoa, já estamos aqui há algum tempo, eu sei que o senhor tem compromisso, mas eu gostaria de deixar o convite feito já, para que o senhor retorne. Com certeza. Aqui eu tenho o Anjo Negro para que a gente possa desenvolver esse outro vídeo, que eu tenho certeza que as pessoas vão se agradar, porque eu gosto de explorar os amigos, quero explorar o seu conhecimento. Vamos lá, com certeza a gente volta com mais novidades, enfim, sobre esse povo. Né? É um povo maravilhoso de trabalhar. As duas linhas, tanto o Exu cigano, o quimbandeiro, quanto o cigano do Oriente na linha da Umbanda, são fáceis de trabalhar, porque as próprias entidades nos trazem a sua essência e suas ritualísticas também. Então é muito tranquilo, muito bom de trabalhar para esse povo. Pai, muito obrigado, muito agradecido. Eu que agradeço. Em nome de todo o pessoal que acompanha o meu trabalho, e agora, de agora em diante vai acompanhar o seu também, quando o senhor quiser, as portas aqui estão abertas para que o senhor venha utilizar desse canal para fazer suas colocações. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando desse povo. Tenho certeza que tanto o cigano Pablo do Oriente quanto o Exu cigano Ramírez estão contentes por levar a pessoas leigas ou também aos conhecedores um pouco da ritualística.